Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso workshop sobre a importância do descarte correto de resíduos de saúde. Eu sou o professor Luciano Henrique Pinto e estarei com vocês nesta atividade, no qual trabalharemos a seguinte questão: o que tem a ver comigo e com a saúde de todos a questão dos resíduos de saúde? Inicialmente vamos apresentar então o nosso projeto de pesquisa, que também faz atividades na extensão e com relação ao ensino. Nosso projeto tem a seguinte missão: conseguir que gerações futuras sejam mais felizes que a nossa, trabalhando com a missão de preparar a humanidade futura, um mundo com um meio ambiente que promova saúde e bem-estar de todos. E a gente atua com os seguintes valores: todas as nossas ações dentro da lei, tudo lícito, fazendo ações que sejam realizáveis, que sejam proveitosas e pactuado entre todas as partes. É assim então que a gente estará trabalhando com vocês nesta atividade, sempre pensando num mundo melhor. E hoje nós temos alguns objetivos. A gente quer que ao final desse workshop vocês alcancem algumas metas que a gente vai estabelecer. E quais são essas metas? Compreender quais são as responsabilidades frente ao descarte dos resíduos e quais os males o descarte incorreto pode causar para você e seus colegas. E também desenvolver a consciência e motivação a respeito da real necessidade de fazer o descarte correto, ou seja, por que temos que fazer o descarte realmente correto? Para então tratar desse assunto, vamos falar um pouco sobre como surgiu essa ideia. Esse trabalho surgiu após uma demanda de um hospital na cidade a respeito dos descartes de saúde. Havia uma certa preocupação, porque não estava sendo feito adequadamente. E além disso, consideramos que boa parte desses resíduos, eles chegam ao meio ambiente de origem antropogênica, ou seja, nós mesmos produzimos esses resíduos, e a ação de evitar esses riscos são importantes para evitar problemas, tanto para o meio ambiente quanto para a saúde nossa. E se a gente não tomar ações importantes nesse sentido, colocamos em risco não só o meio ambiente, mas também a nossa saúde como um todo. Daí então, observamos que temos um problema a enfrentar. Qual é esse problema? Nem sempre existe uma adesão consciente por parte dos trabalhadores em saúde quanto à necessidade de seguir regras de descarte. Nesta condição é que surge a seguinte dúvida: você conhece suas responsabilidades frente ao descarte de resíduos sólidos em saúde? Quando digo responsabilidade, são os impactos que isso pode causar, tanto no meio ambiente quanto à saúde, não só dos demais, como na própria saúde da pessoa que realiza as atividades na área da saúde. Para entender a questão das nossas responsabilidades, vamos a algumas informações importantes. Primeiro, vamos falar sobre o Programa de Gerenciamento de Resíduos de Saúde. O que vem a ser isso? Trata-se de um documento no qual as instituições que lidam com resíduos de saúde precisam desenvolver e aplicar. Na sua definição clássica, o que nós temos? Que é um documento técnico referente ao gerenciamento dos resíduos, como conduzir os resíduos de saúde. Nesse documento estão estabelecidas ações para o correto manejo dos resíduos provenientes de todos os serviços relacionados ao atendimento e à saúde humana. Os estabelecimentos da área de saúde devem criar, elaborar e disponibilizar e deixar acessível esse plano, porque é um documento que contém ações importantes para evitar riscos à saúde pública e riscos ao meio ambiente, pois os resíduos, quando chegam no meio ambiente, podem causar impactos que vão afetar diretamente a nossa saúde. Outras informações importantes. O que vem a ser, então, este resíduo de saúde, que a gente tanto vem citando? Resíduos de saúde são aqueles produzidos por serviços de saúde, tal como hospitais, clínicas, laboratórios, farmácias, clínicas veterinárias e também postos de saúde, conhecidas como unidade básica de saúde. São resíduos constituídos, por exemplo, como agulhas, seringas, gaze, bandagens, algodão,
órgãos e tecidos removidos, meios de cultura, sangue coagulado, luvas descartáveis, filmes radiológicos, entre outros. Então, tudo isso que advém de locais de saúde, que inclui, né, esses estabelecimentos, são considerados, então, um lixo em especial, um lixo que é considerado e denominado resíduo de saúde. E eles têm uma classificação própria, que a gente também precisa conhecer, porque é necessário até mesmo estimar qual é o risco que eles podem causar. Então nós temos, né, desde resíduos de saúde, que são infectantes, químicos, radioativos, comuns e os pérfuro-cortantes. Cada um acaba tendo uma destinação especial e os profissionais devem conhecer qual é essa destinação. Por quê? Tanto os infectantes como os químicos, radioativos, comuns e os pérfuro-cortantes vão causar algum certo impacto no meio ambiente ou na saúde. Na saúde das pessoas que vivem na comunidade ou até mesmo na saúde de quem faz o manejo dentro de um hospital ou algum estabelecimento de saúde. E vamos agora refletir um pouco sobre essas questões, então, que a gente trouxe para vocês. Que reflexões nós temos? Qual a importância desse tema, resíduos de saúde, para a minha conduta profissional e pessoal? Bom, uma vez então que a gente, né, se dispõe a ser profissional da área da saúde, lidar com a área da saúde, nós precisamos ter um norte para o nosso aprendizado e aplicação do nosso conhecimento. Uma coisa importante é que a gente saiba o motivo, o porquê que se tem que saber disso. E nós vamos estar trabalhando com vocês com relação a isso. A outra coisa é o que a gente ganha com isso. Nem sempre a gente ganha coisas materiais, mas garantir, né, que as pessoas tenham mais saúde e menos risco é um grande ganho que a gente obtém como profissional. Nós precisamos estar estimulados, precisamos fazer sim as coisas acontecerem e por isso precisamos saber o motivo. Nós temos que entender que algumas questões estão muito ligadas ao nosso dia a dia, por isso que a gente tem que tomar o posicionamento e ter consciência do que a gente faz. E temos que ter também a consciência que precisamos ser diferentes, precisamos ser mais competentes em algumas áreas, inclusive nessa área de cuidar do meio ambiente e da saúde das pessoas. Então, para se ter mais consciência com relação aos erros que acontecem, é bom a gente saber que eles realmente acontecem. Eles realmente estão no nosso dia a dia e podem trazer impactos para a nossa saúde. E por esta razão, temos que estar bem atento à questão, né? E por que eu preciso saber disso? Porque isso afeta a nossa saúde. O que eu ganho sabendo disso? Ganho uma conscientização, uma conduta profissional mais acertada. Por que devo sentir estimulado a fazer isso? Porque eu protejo as pessoas. Vou fazer se tem a ver com o meu dia a dia? Sim, vamos mostrar agora que tem a ver sim com o seu dia a dia. E qual a diferença se eu fizer isso? Você fará uma diferença enorme protegendo a saúde e a vida das pessoas. Vamos então ver um vídeo que mostra esta questão do descarte. Na verdade, uma catadora de lixo do município de Aparecida, que fica a cerca de 18 quilômetros da cidade de Souza, ela fazendo o seu trabalho normal, que é justamente da reciclagem do lixo, no lixão de Aparecida, ela encontrou uma sacola cheia de seringas, seringas ainda com sangue e com agulha. Dezenas dessas seringas estavam dentro dessa sacola que foi encontrada no lixão, na cidade. Vemos então uma situação do qual se encontra bastante lixo hospitalar. Lixo que pode afetar sim a saúde das pessoas e que estão lá de uma forma incorreta, que não deveria ser o local. Mas qual é o impacto disso na saúde das pessoas? Por que a gente tem que ter este cuidado e essa preocupação com esta questão desse lixo que vem dos resíduos de saúde? Uma preocupação que a gente pode levantar é a seguinte: vocês sabiam que sem equipamentos de proteção, mais de 70 funcionários podem ter tido, né, o contágio do Covid-19
no pronto-socorro 28 de agosto, ou seja, sem a devida paramentação para lidar com a questão do lixo hospitalar, fez com que pessoas ficassem expostas ao vírus e se contaminassem com o Covid-19. Daí, então, mais motivos para a gente fazer a nossa reflexão. Por que eu tenho que saber disso? Porque além de proteger as outras pessoas, eu preciso me proteger também, porque esses lixos são sim lixos de potencial de contaminação. O que eu ganho com isso? Ganho também a minha proteção, além de proteger a comunidade. Quero um estímulo maior para lidar corretamente com isso do que proteger a sua saúde? Tem a ver com o seu dia a dia? Tem. Se você trabalha na área da saúde, você precisa ter uma paramentação correta e usar corretamente, os equipamentos de segurança. E qual a diferença nisso? A diferença é que você será um profissional que estará protegido. Então aqui vem duas situações. Uma, que o ambiente está sujo e as pessoas vão ter contato com esses resíduos de saúde, como a gente viu no vídeo anterior, e temos essa informação, do qual a gente percebe que um dos principais afetados também são as pessoas que trabalham diretamente com a questão do lixo. Então é bom saber que, se sou profissional, tenho que me cuidar. Uma outra questão também que é bom saber que acontece no nosso dia a dia. A questão do descarte caseiro de medicamentos. Temos hoje um sério problema com relação ao descarte de medicamentos de forma incorreta, do qual se tem até mesmo medicamentos enterrados. Aí nós temos um problema bem sério. Qual é o problema? Tanto os medicamentos como as seringas, elas podem contaminar os trabalhadores de saúde, mas mesmo que se você se proteja e faça o descarte desse medicamento ou desses resíduos de forma incorreta, o que vai acabar acontecendo? Ele vai chegar no meio ambiente, vai chegar em lençóis freáticos e essas substâncias químicas retornarão ao ser humano, causando algumas doenças. E a gente precisa refletir sobre isso. Então, novamente, refletindo, por que eu preciso saber disso? Porque eu posso estar contaminando águas, posso estar contaminando o ar com produtos resíduos de saúde, incluindo medicamento. E isso eu tenho que fazer, inclusive, na minha própria casa. Esse cuidado com o descarte. O que eu ganho com isso? Protejo pessoas de doenças. Qual o estímulo para fazer isso? Me proteger e também não deixar que as pessoas adoeçam por esse motivo. Tem a ver com o meu dia a dia? Sim, mostramos aí uma reportagem de descarte, mostramos uma reportagem de profissionais que se contaminam e agora uma reportagem mostrando esta questão do descarte incorreto do medicamento. E qual a diferença que eu tenho em saber disso? Ser um profissional mais consciente, responsável e que evite problemas. Problemas que podem acontecer no nosso dia a dia. Bom, e vocês podem estar se perguntando, mas isso realmente me afeta? Isso pode acontecer comigo? Ter algum problema? Talvez vocês fiquem mais preocupados com a questão agora de estar se protegendo e paramentando corretamente. Mas agora eu queria mostrar para vocês que o descarte correto, mesmo que eu me cuide no meu ambiente de trabalho, pode afetar as pessoas na comunidade, pessoas bem longe, com a presença de algumas doenças que vêm aumentando em função desse descarte incorreto que chega ao meio ambiente e que adoece as pessoas. Vou trazer para vocês alguns exemplos de algumas doenças que estão aumentando em função do descarte incorreto de resíduos de saúde. Esses resíduos, em particular, são conhecidos como interferentes endócrinos. São substâncias químicas que afetam o nosso sistema hormonal. E temos aqui uma tabela que mostra enfermidades causadas por esses interferentes endócrinos, publicadas em vários trabalhos científicos de renome. E quais são as condições que podem acontecer? Os homens, diminuição da esperma, situações como hiposplasia, que é má formação no testículo, câncer testicular, que é uma condição clínica que vem sim aumentando, o câncer de próstata, que é uma situação também bastante corriqueira e aumentando nos dias de hoje, em função dessa exposição que começa com lixo de resíduo de saúde descartado incorretamente, o câncer de mama também, puberdade precoce e gostaria de destacar aqui a questão da endometriose, uma doença que acomete algumas mulheres
levando a uma situação de dor intensa, que vem aumentando cada vez mais e tem como uma das razões o descarte incorreto de resíduos de saúde que chega ao meio ambiente, contamina as águas e retorna para os seres humanos. Então, a endometriose é uma doença, hoje em dia, que está se tornando preocupante, muito em função do número de mulheres e um despreparo do sistema de saúde para lidar com essa situação. E são muitos os casos de mulheres que sofrem muito com essas dores que vão muito mais além de uma cólica comum. São dores muito intensas na região do útero. Então, isso afeta. E afeta como? Vou passar para vocês um exemplo de como que isso, afeta a nossa vida e o nosso dia a dia. Vejam a história desta pessoa, desta mulher que teve endometriose. Foi a infertilidade que levou Celsa a uma peregrinação sofrida de quase 15 anos. Quantos médicos você consultou, Celsa? Ai, doutor, mais de 15 médicos. Rede pública, convênio, médicos particulares. E nenhum médico desse que você procurou pensou que pudesse ser endometriose? Eu não ouvi de nenhum médico a palavra endometriose. Uma médica começou a gritar na Que eu sala. era estéril. Que era estéril, que tinha que desistir dessa ideia de querer engravidar, que tinha que adotar uma criança que resolveria o problema. Eu teve um médico, inclusive, que ele falou para eu arrumar um cachorrinho, que eu ia engravidar logo, depois que eu arrumasse esse cachorrinho. E eu saí de lá totalmente frustrada. Assim como Raquel, Celsa convive com cólicas fortes. Uns 3 dias antes de menstruar, eu já sinto essas dores, eu já tenho que me precaver com medicação. Eu tomo cerca de uns 15 comprimidos nesse período. No final de 2011, um susto. Fui ao toalete e eu vi que estava saindo sangue pelo meu reto. Eu pensei logo que eu estava com câncer. Meu médico receitou castanha da Índia, porque segundo ele eu estava com hemorroidas. O sangramento parou, mas voltou no mês seguinte. Celsa ficou internada por 1 semana, fez vários exames e continuou sem diagnóstico. Depois de 2 meses, procurou um proctologista, médico especialista em doenças do reto e do ânus. E ele falou, olha, você tem um fluxo de endometriose no intestino. Esse diagnóstico foi feito quando? O ano passado. Você, então, começou a ter cólicas fortes com 17 anos? Sim, nessa idade. E foi receber o diagnóstico de endometriose? Com quase 37 anos. 20 anos mais tarde. 20 anos mais tarde. Então, nós vemos uma condição clínica que vem aumentando nos últimos tempos em função de, principalmente, descartes incorretos de resíduo de saúde que vem afetando a saúde das mulheres de uma forma geral. E isso tudo tem uma causa e uma origem evitável, passível de prevenção, que é o quê? O manejo correto dos resíduos de saúde. Então, nós temos 2 frentes. Tem aquela de você se proteger para que você não tenha os seus problemas de saúde e uma responsabilidade com os terceiros, com o próximo. Porque se não for feito medidas que amenizem essa situação, mais mulheres poderão ter problemas e como o sistema de saúde às vezes não está preparado para esta grande quantidade de situações que advêm dos resíduos de saúde causando doenças, teremos outras complicações e outros problemas, inclusive de organização no serviço de saúde. Então, por que vocês têm que saber a questão do resíduo de saúde? Porque evita que as pessoas fiquem doentes, que as pessoas sofram. O que você ganha com isso? Uma proteção pessoal sua de usar corretamente os equipamentos de proteção e também evitar com que as pessoas não adoeçam, não ser corresponsável por problemas de saúde e sofrimento alheio. Isso já é um bom estímulo para que a gente venha fazer corretamente essas ações, não concordam? Tem a ver com o nosso dia a dia? Sim. Talvez vocês não conheçam, mas provavelmente virão a conhecer mulheres com essa doença, ou câncer de mama, ou homens com câncer de próstata. Tudo isso aumentando nos últimos dias por causa dessa pequena parte referente aos resíduos de saúde, que são os interferentes endócrinos. Qual é a diferença que você faz isso? Diferença de fazer uma vida melhor. Se você então cuidar adequadamente, fizer a sua parte com os resíduos de saúde, também incluindo o que a gente tem em casa,
né? Nós colaboramos por uma humanidade melhor e mais feliz. É pensar no próximo. Daí a pergunta que fica agora é: sou responsável? Sim, somos sim responsáveis por esta questão. E no meu trabalho? Sim, temos que fazer a diferença, temos que buscar usar os equipamentos adequadamente, temos que identificar corretamente os resíduos de saúde para o destinamento correto, temos que descartá-los adequadamente e temos que buscar conhecer sempre, né, os planos de gerenciamento existentes, do qual, então, nos orientam a fazer as ações corretas. É por isso que nós temos que ter participação, temos que ser ativos nesse processo. Agora eu convido vocês a uma reflexão geral a respeito dessa atividade. Vamos colaborar, vamos fazer agora uma atividade mais lúdica, uma brincadeira, do qual a gente, então, vamos simular algumas ações e vamos ajudar, né, algumas estagiárias da área da saúde a fazer algumas ações em um hospital fictício chamado Hospital Ecovila. Na situação agora, você então está trabalhando em um hospital e deverá ajudar as suas colegas de trabalho que aqui estão, que é Line, Suzy e Sabrina. E assim, não temos certo e errado. O importante é que a gente vá aprender sempre junto essas questões para ensinar os demais também. Ok? Vamos então colaborar. Vamos pensar na primeira situação. Vamos pensar na situação envolvendo Sabrina. Na lavagem de mãos, todos os profissionais do Hospital Ecovila realizam secagem das mãos com papel toalha. Ontem, Sabrina, que começou a trabalhar recentemente nesse hospital, viu uma colega que pegou o papel toalha a mais e acabou não utilizando. E ela jogou então fora esse papel no lixo reciclável. Sabrina disse que deveria descartar no lixo comum. Com relação à fala de Sabrina, como vocês a ajudariam? Diria que ela está correta, uma vez que não é algo infectado? Que está errado, pois deveria ser colocado no lixo reciclado? Que está errado, pois o papel se contamina fácil mesmo não usando? Ou está correto, pois esse tipo de papel não é um papel reciclado? Neste caso, o que é correto dizer é que a pessoa está errada, pois deveria ser colocados no lixo reciclado. Ok? Vamos para mais um caso. Suzy, uma estudante de farmácia, está em dúvida quanto ao descarte de resíduo e leu no site, na internet, que todo lixo hospitalar deve ser retirado a cada 3 dias pela empresa de lixo da cidade, sendo os mesmos identificados como lixo comum. O que você diria, Suzy, com relação à informação que ela achou na internet? Que este site não é confiável, pois em um hospital os resíduos devem ser classificados em resíduos hospitalares e resíduos comuns. B, que esta informação está correta em partes, visto que o lixo hospitalar tem que ser recolhido todos os dias e não a cada 3 dias. Que esse site não é confiável, pois em um hospital os resíduos devem ser classificados em infectantes, químicos e radioativos e comuns, também perfluorocortantes. E quanto à periodicidade da coleta, vai depender de cada instituição, não é uma regra fixa, ou que a informação está totalmente correta. Nesse caso, a resposta certa é a C, né? O site realmente não é confiável e é necessário realmente fazer uma classificação correta dos resíduos para o destinamento correto. E a periodicidade vai variar conforme a necessidade de cada instituição, ok? Vamos agora para mais uma situação. Um paciente que recém ganhou alta perguntou a Aline, estagiária de enfermagem, o que fazer quando o medicamento vencer. O paciente disse que irá descartá-los na lixeira de sua casa ou levá-los até a unidade de saúde mais próxima, para eles serem descartados. Como você ajudaria a Aline a orientar esse paciente? Diria que o paciente está correto, uma vez que o medicamento, quando perde validade, não faz mais efeito, então ele poderia sim jogar no lixo comum. Está errado, pois deve ser jogado apenas no lixo e não levado para outro local. C. Está errado quanto a jogar no lixo, mas correto levar a unidade de saúde para descarte.
ou D está errado, pois o certo é jogar no vaso e dar descarga. Nesse caso, tem que ser levado à unidade de saúde. Então, não se joga no lixo, mas leva à unidade de saúde, porque lá será feito o destinamento correto, do qual esses medicamentos acabam sendo repassados a uma empresa especializada que faz o incineramento, que ameniza o impacto ambiental e risco à saúde desses produtos, que são produtos químicos que chegam, ao meio ambiente e podem retornar ao ser humano. Bom, fizemos essas 3 questões, para dar uma noção do que pode ser feito e lembrando que nós tínhamos alguns objetivos. Recordam? Algumas metas que a gente gostaria que vocês alcançassem? Bom, tá então. Deu para compreender quais são as suas responsabilidades frente ao descarte? Recordem daquele depoimento daquela mulher que tinha endometriose. Vejam quais males, um descarte incorreto, que a gente também viu nas reportagens, tanto lá das seringas no lixão, quanto a questão dos medicamentos que estavam para ser enterrados, do que ele pode causar na sua saúde, como também a gente viu no caso lá de pessoas que se contaminaram por não usar equipamentos adequados e acabaram contraindo o Covid, e os seus colegas de trabalho e comunidade de uma forma geral. Bom, e também esperamos que vocês tenham desenvolvido a consciência e motivação a respeito da real necessidade de realizar o descarte correto. Proteger a si próprio, proteger as pessoas e dar maior qualidade de vida às pessoas é de suma importância. E existe essa realidade. E nós temos que agora encarar e não dar as costas a esta realidade de que descartes incorretos afetam a nossa saúde. Temos que ser participativos e fazer o que nós devemos ser feitos, como a gente acabou mostrando, nos pequenos exercícios que eu apresentei para vocês. Bom, agora então a ideia é que vocês façam com mais exercícios que estão no link que a gente vai disponibilizar para vocês, e aqueles que atingirem até 70% de acerto ganham um certificado emitido por nós, ok? Façam lá, que a gente estará aguardando. E para finalizar, agradecemos a todos pela participação do nosso workshop sobre resíduos de saúde e encerramos com a seguinte mensagem. Conseguir que as gerações futuras sejam mais felizes que a nossa será o prêmio mais grandioso que se possa aspirar. Não haverá valor comparável ao cumprimento dessa grande missão que consiste em preparar a humanidade para um futuro melhor. Que a gente faça a nossa parte, ok? Obrigado a vocês, estamos sempre à disposição. E nos siga nas nossas redes sociais. Um forte abraço.